Olá pessoal, comandante Leonardo Matos, esse é o nosso Conexão Gel número 169, sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Primeiro tema de hoje, eu faço uma pequena análise dos atores, né, dos principais atores dessa crise da Ucrânia, para ajudar aí vocês a entender um pouco melhor. Com relação à novidade da semana, eu escolhi assim como em relação a essa crise. Só lembrando que mais uma semana que a Rússia ainda não invadiu a Ucrânia, né? Lembra vocês que eu estou desde dezembro falando que a Rússia não invadiria a Ucrânia e nós temos visto aí um turbilhão de notícias, comentários, analistas falando sobre a invasão, gráficos, vídeos na internet, etc., mostrando por onde que as tropas russas vão invadir a Ucrânia, etc. Nós já estamos já em fevereiro e a invasão ainda não se concretizou. Em termos de eventos da semana, eu destaco para vocês a notícia aí da quarta-feira de que os Estados Unidos estão mobilizando 3 mil militares para países do leste da OTAN. Eu chamo a atenção de vocês apenas para um detalhe, o pronunciamento do próprio porta-voz do Pentágono, né, que é o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, frisando que esses militares vão para países do leste da Europa, países da OTAN, não vão para a Ucrânia. Né, entenderam? Ou seja, os Estados Unidos não está comprometendo tropas para proteger a Ucrânia, está comprometendo tropas para, teoricamente, proteger os países da OTAN. Mas o presidente da Rússia nunca falou em invadir nenhum país da OTAN, o que seria uma estupidez, já que a aliança militar ela prevê que qualquer país da OTAN invadido, atacado, os outros todos, são 30 países, iriam em sua defesa. Vocês imaginam a Rússia atacando qualquer país ali da OTAN e Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, todas as forças armadas desses países indo em socorro desse país. Ou seja, não faz sentido. Então esse movimento de tropas aí dos Estados Unidos para o leste da Europa é apenas um movimento aí desse jogo, que eu vou falar rapidinho aqui alguns atores. Primeiro, a própria Rússia, importância, a questão de considerar a Rússia como um protagonista, um protagonista internacional, ver a Rússia como potência. Mas é interessante a gente lembrar de que a Rússia, embora seja considerada ainda a segunda maior potência militar do planeta, também é o segundo maior exportador de armas do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos, tem um PIB equivalente ao PIB do Brasil. Né? Então vocês vejam como que essa questão do poder militar faz diferença nessas horas, na maneira como a gente vê um país. Né? O medo, digamos assim, o respeito que a comunidade internacional tem para a Rússia, quando na verdade a sua economia é equivalente à do Brasil, muitos problemas demográficos, outras questões também importantes, mas esse poder militar tão forte faz muita diferença. A Ucrânia está numa situação que talvez inicialmente ela quisesse chamar a atenção do mundo para a crise, ou seja, ela talvez estivesse até interessada um pouco nessa crise no início, recebendo armas de alguns países da OTAN, da Europa, mas eu acho que com o caminhar do conflito e com a questão aí da retirada de investimentos estrangeiros do país, a Ucrânia começou a sentir na pele que não é bom que essa crise continue por muito tempo. Então o próprio presidente Zelensky, né, começou a falar de que o Ocidente está muito estressado em relação a essa situação, etc. Ou seja, tentando reduzir um pouco a pressão dessa crise, porque está começando a sentir na questão dos investimentos. Para a OTAN, em termos que é a grande aliança militar do planeta, né, 30 países membros, para a OTAN foi interessante em parte porque deu uma ressuscitada na OTAN, né, ajudou a ressuscitar um pouco a OTAN, que tinha perdido um pouco de sentido, né, porque a OTAN foi criada, lembrando, né, a OTAN foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de conter a União Soviética. Depois a União Soviética dissolveu em 1991 e a OTAN, de uma certa forma, com a ameaça da Rússia bastante baixa, muitos questionando a necessidade de ainda existir, etc. E então, de certa forma, essa crise novamente com um grande inimigo, a Rússia, né, um inimigo aí histórico da OTAN, deu uma certa, digamos assim, motivada, né, na organização. Mas uma coisa importante é que os países da OTAN eles não estão, digamos assim,
alinhados nessa questão da Ucrânia, né? Vocês lembram que eu já comentei aqui, a Alemanha não quer confusão com a Rússia, a Alemanha tem muitos interesses econômicos com a Rússia, especialmente a questão do gás. A Alemanha não quer problemas com a Rússia, não quer incentivar essa questão aí militar. A França, o Macron muito preocupado aí com as eleições em abril, eleições gerais em abril, e também não querendo muita confusão com a Rússia, querendo chamar a atenção aí, na verdade, para a liderança francesa na Europa, né? Ou seja, sentando junto com a Alemanha, vocês lembram, né? Aquelas reuniões entre França, França, Alemanha, Ucrânia e Rússia, né? Então o Macron tentando chamar a atenção dele, mas não tem grandes interesses também nessa crise. E o Reino Unido, obviamente, nessa crise toda, o Boris Johnson essa semana inclusive visitou a Ucrânia terça-feira, ligou para o Putin na quarta-feira, mas foi até ridicularizado pelos russos, né, pela maneira como ele ameaçou a Rússia, etc. E eu acho que ficou muito ruim para o Boris Johnson, que já está com um problemaço dentro do seu país, depois das denúncias, né, do relatório que saiu aí denunciando o envolvimento dele na tal das festas durante as quarentenas lá no Reino Unido. Essa semana, 4 auxiliares de alto nível do Boris já renunciaram. A situação dele está muito ruim, muitos parlamentares do seu próprio partido pedindo a cabeça do Boris Johnson. A China, ela obviamente está alinhada com a Rússia, né, mas não tem interesse em conflito na região. Falei semana passada, ela tem interesses econômicos na Ucrânia, tem boas relações com a Ucrânia também. E não analisem a questão da Ucrânia como a mesma coisa que Taiwan. São coisas diferentes, né? E lembrando que as Olimpíadas começam hoje, as Olimpíadas de Inverno, vou falar daqui a pouco, e vão até o dia 24 de fevereiro. Então, como eu comentei na semana passada, né, aqueles analistas que acham que a Rússia vai invadir a Ucrânia, com certeza, eu acho, né, a minha opinião, não vão invadir a Ucrânia durante as Olimpíadas, que é um grande evento da China, que eu vou falar daqui a pouco. Os Estados Unidos, Biden, obviamente, com índices baixos de credibilidade, né, cada vez mais baixos, na verdade, muito, muito criticado. Teremos eleições nos Estados Unidos em novembro para o Senado, para a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, e há, obviamente, uma pressão muito grande em cima do Biden de tentar mostrar força, né, depois aí do relativo fiasco aí de Afeganistão, aquele acordo submarinos lá com a Austrália. Ou seja, o Biden precisa mostrar força, de certa forma, essa crise ela ser um pouco arrastada e o Biden fazer esses movimentos aí de mandar militares para países da Europa. A princípio pode ser interessante, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que os Estados Unidos estão um pouco perdidos nessa questão do enfrentamento da crise da Ucrânia, essa história de mandar 3 mil militares. Se os russos têm 100 mil militares na fronteira com a Ucrânia, qual é a diferença que vai fazer mandar 3 mil militares para a Romênia, para a Polônia, ou seja, que não tem nada a ver diretamente com a crise, porque não vão ser invadidos pela Rússia de jeito nenhum. Então, esse é o resumo aí dessa situação da semana. O segundo tema que eu trago para vocês, o segundo bloco, na verdade, outros temas de interesse. Eu começo falando um pouco do encontro do presidente Bolsonaro ontem com o presidente do Peru, Pedro Castillo, lembrando que o presidente Bolsonaro não foi na posse do Pedro Castillo ano passado. O presidente do Peru está vivendo uma situação muito difícil dentro do seu país, muito contestado, já alguns congressistas pedindo a renúncia dele, já tem comentários na imprensa peruana falando de impeachment. É o terceiro ministério do presidente do Peru essa semana, ele trocou o ministério novamente, ou seja, está uma grande confusão interna, mas os presidentes se encontraram ontem, acho que é um tema importante para comentar com vocês. Teve uma declaração conjunta grande, com 36 pontos. Eu destaco a questão da integração regional, integração logística entre os dois países, corredores de integração entre Brasil e Peru, principalmente pelo Acre. É muito importante para os estados fronteiriços. Ali o Peru tem a segunda maior fronteira terrestre com o Brasil, só é menor do que a Bolívia, né? É importante a gente lembrar. Também nessa declaração conjunta, temas como indústria de defesa, tentar integrar as indústrias de defesa, problema de segurança, contra combate ao narcotráfico. O Peru, o segundo maior produtor de cocaína do mundo, só perde da Colômbia. Então também o ministro da Justiça foi ao encontro, participou do encontro ontem lá em Rondônia. E, obviamente, tentar estreitar mais os laços econômicos entre os dois parceiros. O maior parceiro comercial do Peru é a China, com os Estados Unidos em segundo. Então, o Brasil tentando aí estreitar laços, que é uma iniciativa que eu considero muito importante. O segundo tema que trago para vocês, que eu achei interessante essa semana, a Argentina celebrando
um acordo com a China para a construção dessa quarta usina nuclear, a Atusha 3. É um investimento chinês de 8 bilhões de dólares, o maior investimento chinês no país. Né? Lembrando que a China já possui lá na Argentina uma estação satelital de controle de satélites que argentino não entra, né? Uma coisa muito contestada e muito falada, essa questão dessa estação satelital da China, ou seja, a China estreitando laços e com o detalhe de que o presidente Fernandes da Argentina esteve essa semana com o presidente Putin lá em Moscou e hoje está participando da abertura dos Jogos Olímpicos lá em Pequim. E a imprensa especializada especula que nos bastidores tem avançado os entendimentos de compra de caças chineses pelos argentinos, os JF-17. Então, vamos aguardar. Achei interessante trazer esse dado para vocês aí sobre a quarta usina nuclear da Argentina, financiada pela China, né? Financiada e construída pelos chineses, na verdade. Terceiro tópico, aí sim, o início das Olimpíadas de Inverno para a China. Elas começam hoje, dia 4 de fevereiro, vão até o dia 20. Medidas muito severas aí de restrição, separação entre atletas, etc. Aquela questão do aplicativo instalado nos celulares dos atletas e que, obviamente, os órgãos de inteligência de vários países aí dizendo que vão rastrear tudo, que inclusive incentivaram que os atletas não levassem seus celulares pessoais para a China, porque esse aplicativo aí chinês iria, digamos assim, copiar todas as informações pessoais dos atletas, etc. Esse aplicativo serve também para monitorar onde os atletas estão o tempo todo, coisas desse tipo. Né? O grande convidado para a cerimônia hoje é o presidente da Rússia, o presidente Putin, né? Lembrando aquela questão aí da integração entre Rússia e China, que é a grande preocupação da OTAN, em linhas gerais. Essa amizade entre Rússia e China realmente preocupa, e também de outros, principalmente presidentes de países, sheiks de países ali do Oriente Médio, alguns países do Sudeste Asiático, aqui da América do Sul apenas Argentina e Equador, os presidentes participando da abertura. E lembrando que uma pesquisa aí que saiu essa semana passada nos Estados Unidos, indicando que apenas 39% dos americanos confiam no presidente Biden no quesito lidar com a China. E em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2021, eram 53% dos americanos. Quer dizer, os americanos confiando cada vez menos no seu presidente no quesito como lidar com a China. Na parte do estamos de olho, tem várias coisas aqui, mas lembrando a vocês dessa grande tragédia humanitária no Afeganistão, eu tenho recebido muitos informes de que a questão aí... Vou lembrar a vocês que quando os Estados Unidos e a OTAN deixaram Cabul, no Afeganistão, os países do Ocidente, Estados Unidos, os países da Europa, eles congelaram todas as contas do governo afegão para que o Talibã não usasse essas contas. E o governo afegão está realmente numa situação financeira muito difícil. A ONU está preocupadíssima com a questão realmente de tragédia humanitária. Ou seja, Afeganistão, estamos de olho. Guerra civil na Etiópia também seguimos de olho, né? A crise que prossegue, mais de um ano de guerra civil. Questão lá no Sudão também, depois do golpe lá no Sudão, protesto da população. Mas chama a atenção de Mali, que foi colônia francesa, no centro ali, mais ou menos, da África, né? Parte assim, oeste, ocidental da África, mas não tem acesso ao mar. O Mali com uma crise também séria, e expulsaram o embaixador francês, assim, as relações entre França e Mali muito ruins, presença de mercenários russos grandes ali no Mali para, teoricamente, ajudar o governo do Mali, o governo militar que tomou o poder no Mali, a combater os jihadistas. Ou seja, interessante a gente acompanhar essa maior presença de mercenários russos. E lembro que semana passada eu já comentei do golpe militar que teve em Burkina Faso. Burkina Faso, país muito pobre também, vizinho do Mali, também com problema aí desses jihadistas, esses grupos radicais islâmicos, com uma, digamos assim, mais de 1 milhão de pessoas. O Burkina Faso tem 21 milhões de habitantes, para vocês terem uma ideia, só em 2021, mais de 1 milhão de pessoas fugiram das suas vilas, etc., fugiram principalmente para a capital do país, por causa justamente desses grupos jihadistas, né? Então, Burkina Faso também com uma situação muito tensa. E essa semana, na terça-feira, uma tentativa de golpe em Guiné-Bissau. Lembrando que Guiné-Bissau faz parte da CPLP, foi colônia portuguesa, é um país que está ali no Golfo da Guiné,
banhado pelo Oceano Atlântico, 2 milhões de habitantes, muito pobre, e nessa tentativa de golpe não tem nada a ver com jihadista, a suspeita é que grupos ligados ao narcotráfico estariam por trás dessa tentativa de golpe contra o presidente do país. 11 mortos, né, o presidente se mantém no poder normalmente, mas a especulação é que tem relação com grupos de narcotraficantes, porque Guiné-Bissau é um país de, digamos assim, de caminho para a droga chegar à Europa, né? Saindo ali da América do Sul, Caribe, vai para Guiné-Bissau e depois sobe para a Europa. Outro tema também que estamos de olho é a questão do Oriente Médio, mais uma vez, a novidade da semana, o sheik do Catar esteve com o presidente Biden e dá a impressão que o Catar está, logicamente, em função da Copa do Mundo, que vai acontecer lá no final do ano, o Catar muito preocupado com as tensões ali, guerra civil no Iêmen, aquele ataque dos Houthis lá do Iêmen, aquele grupo do Iêmen que é apoiado pelo Irã, contra os Emirados Árabes Unidos, que é tudo ali pertinho. Então, esse encontro do sheik do Catar com o presidente Biden, mostrando aí os Estados Unidos tentando prestigiar o Catar, há uma grande preocupação do governo do país em relação à Copa do Mundo no final do ano. Outro tópico também que estamos de olho ainda, seguindo, né, a questão da Coreia do Norte, no último domingo, o 7º teste de lançamento de armas, lançamento de mísseis, né, é realmente uma questão tensa. Lembrando que no encontro que o presidente Biden teve com o primeiro-ministro japonês no dia 21 de janeiro, só para vocês terem uma ideia, o tema Taiwan foi mencionado uma vez, mas o tema Coreia do Norte foi mencionado 3 vezes. Então a Coreia do Norte é sim um elemento de tensão ali naquela região ali da Península Coreana, estressando principalmente Coreia do Sul e Japão. E, por fim, nós estamos de olho, a questão da Síria volta a ser destaque, né? Forças especiais dos Estados Unidos conseguiram matar o novo líder do Estado Islâmico, que é líder do Estado Islâmico, né? Da célula do Estado Islâmico que ainda sobrevive ali na Síria desde 2019. E a novidade da semana em relação à Síria foi a morte desse novo líder por um grupo de operações especiais dos Estados Unidos ontem, quinta-feira. Vamos seguir acompanhando para ver os desdobramentos. E, como sempre, fechando com a boa notícia, geração de empregos no Brasil, um número muito bom, 2 milhões e 700 mil vagas abertas de diferença, a carteira assinada em 2021 é um bom número. E também a questão da movimentação dos portos brasileiros, também batendo recorde, 1,2 bilhões de toneladas movimentadas em 2021, 4,8% em relação ao total de 2020. Mostra aí a economia brasileira tentando sair dessa crise séria de 2 anos de pandemia. E então é com ela que fecha o nosso Conexão GEO número 169, desejando a todos aí um excelente final de semana. Se gostaram, peço que deixem o seu like lá no YouTube, compartilhem com seus amigos, façam comentários. É uma forma aí de me ajudar a divulgar esse meu trabalho que vocês me dão a honra de prestigiar. Muito obrigado, bom final de semana, até a próxima sexta-feira.